Oi, meu nome é Ana, eu vou falar um pouquinho sobre a Renascença. Renascentismo, Renascença ou Renascimento são os termos usados para identificar o período que ocorreu na Europa aproximadamente em meados do século XIV e o final do século XVI. Esse movimento ele se caracterizou por ser uma das principais mudanças de mentalidade na história da humanidade, caracterizados pelas transformações de ideais em relação aos pensamentos expressos na Idade Média. A Itália, foco na Itália, ela teve um importante papel para o Renascimento. Após a tomada de Constantinopla, em 1453, quando os turcos tomaram a cidade dos romanos, a população bizantina fugiu para a Itália. Lá, eles desenvolveram a sua cultura clássica, repassada pelos sábios bizantinos. O Renascimento ele está situado no período de transição entre a Idade Média e a modernidade, o que corresponde ao final do feudalismo e o início do capitalismo. Nos campos políticos e econômicos, podemos citar a desintegração do sistema feudal, o enfraquecimento dos senhores feudais que favoreceu o fortalecimento do poder dos reis e o surgimento das monarquias nacionais. E nesse sentido, os reis eles deram liberdade econômica e comercial à nova e emergente burguesia. Esse fato favoreceu o surgimento dos burgos e o crescimento das cidades em várias regiões da Europa. No período do Renascimento, houve também a diminuição do poder da Igreja Católica, que teve sua influência na sociedade europeia muito reduzida. Esse processo se concretizou no movimento de contestação que desencadeou no século XVI, nas reformas religiosas. Apesar de ter abandonado a mentalidade da Idade Média, o Renascimento não acabou definitivamente com todos os elementos da época anterior. Várias noções e pensamentos da era medieval ainda conviveram durante muito tempo com a modernidade. As principais características do renascentismo vão ser o humanismo, que vai se colocar valorizando o homem e o que ele faz por ele. Ele está lado a lado com o antropocentrismo, que coloca o homem no centro do mundo. Não vai ter mais aquele pensamento teocentrista de que tudo provém de uma ação divina. O homem vai realmente começar a valorizar o próprio trabalho. Também vai ter o racionalismo, que vai defender a razão humana e vai ter toda essa corrente filosófica do modo de pensar, de usar a razão, não de explicar as coisas de uma maneira só divina. Eles vão começar realmente a pensar. O individualismo, que foi bastante associado ao movimento humanista. E o cientificismo, que vai explorar realmente o mundo. Foi dividido em 3 fases: o 300, o 400 e o 500, que correspondiam aos séculos 14, 15 e 16. Arte renascentista. A arte renascentista ela vai ter como característica a valorização do homem e a inspiração dos modelos greco-romanos, a perfeição das formas, equilíbrio e harmonia, e a arte vai ser voltada à natureza como fonte de inspiração. As principais características da arte renascentista vão ser o uso do claro e do escuro, algumas áreas mais iluminadas e outras na sombra, que acaba reforçando o volume dos corpos, e o realismo, que é o mundo pensado como uma realidade realmente a ser compreendido, o mundo do jeito que ele realmente é. E também vai ser usado o uso da perspectiva. Agora eu vou citar os principais artistas renascentistas e suas respectivas obras. Quando se fala em renascentismo, a primeira coisa que vem à cabeça é Leonardo da Vinci. Ele foi um pintor, um escultor, um arquiteto e literato renascentista. E dentre as suas principais obras destacam-se Mona Lisa, La Gioconda, A Última Ceia, A Virgem das Rochas e O Homem Vitruviano. Michelangelo, que foi pintor, escritor, arquiteto e escultor. Ele foi considerado o gigante do Renascimento e se destacou com a produção de sua escultura de diversas obras. Entre elas destacam-se Davi, Pietà, Moisés e o teto da Capela Sistina, com destaque para a pintura A Criação de Adão.
Tintoretto, que na verdade se chamava Jacopo Comini, mas ficou conhecido como Tintoretto. Ele foi um pintor italiano da última fase do renascentismo artístico. Ele foi considerado precursor do movimento barroco, e as suas obras mais notáveis são Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano, O Milagre de São Marcos e São Jorge lutando contra o dragão. Dante Alighieri, que foi um escritor italiano considerado um dos primeiros e dos maiores escritores da língua italiana, e de suas obras merece destaque a Divina Comédia, sobre a eloquência vernácula, e Vida Nova Monarquia. Por fim, para finalizar esse quadro, Nicolau Maquiavel, que foi um escritor, historiador e político italiano. Maquiavel, ele foi um dos grandes nomes da literatura renascentista. Considerado o pai do pensamento político moderno, sua principal obra é O Príncipe, que aborda sobre o tema da unificação italiana. Música renascentista. A música renascentista, ela evoluiu a partir das bases da música medieval, na verdade, né? E ao longo do período não se observam bruscas quedas de continuidade, mas sim uma prolongada e gradual transição de um predomínio absoluto da linha melódica horizontal, de ritmos livres, dependentes da prosódia do texto, e desenvolvida sobre modelos do canto gregoriano, em direção a novos parâmetros, marcados pela concepção da música em sucessivos acordes verticais, encaixados dentro do compasso de ritmos invariáveis. Apesar de gradual, ao final do processo a mudança resultante é muito profunda. Os motetos eram peças escritas para no mínimo 4 vozes, cantadas geralmente nas igrejas. Os madrigais eram canções populares, escritas para várias vozes e se caracterizavam por não ter refrão. Os compositores passaram a ter um interesse muito mais pela música profana, música não religiosa, do que pela música religiosa, inclusive em escrever peças para instrumentos, já não usados somente para acompanhar as vozes. No entanto, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos pela Igreja, num estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumentos. Até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos apenas para acompanhar o canto. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever música só para os instrumentos do que só para as vozes. E em muitos lares, além de flautas, alaúdes, violas, haviam também um instrumento de teclado, que podia ser um pequeno órgão, um virginal ou um clavicórdio. Muitos instrumentos, como as charamelas, as flautas e alguns tipos de cornetos medievais e cromornes, continuavam populares. Outros, como o alaúde, passaram por aperfeiçoamentos. Os principais compositores renascentistas são William Byrd, Josquin des Prez, J.P. Palestrina e Giovanni Gabrieli.